Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é João Papalardo, eu sou professor de matemática da Liga dos Professores e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que Claro, todos os inícios de todos os vídeos são muito parecidos, porque, obviamente, para trazer esse material para você, a gente só aborda assuntos que são recorrentes e relevantes para essa prova. Hoje eu tô aqui para falar sobre um que é o meu queridinho, um dos que eu acho mais divertidos e que é aí o inimigo número 1 da galera, né? Por muitos lugares desse Brasil, que é a análise combinatória. Tá certo? É um assunto presente na maior parte das provas, digo maior parte porque, salvo engano, eu conheço uma prova de uma reaplicação de um ano já antigo em que não caiu nenhuma questão de análise combinatória, tá certo? Mas caiu muita probabilidade nesse ano, no bloco da combinatória e probabilidade aí, sempre compensando. Mas cai sempre. Cai sempre, muita gente tem uma dificuldade muito grande, eu tô aqui não para te convencer que é super fácil, pra gente não subestimar a prova. Eu tô aqui para te convencer que é factível, que dá para fazer. Quer ver só? Olha a questão que eu trouxe pra gente resolver hoje, pessoal. Essa questão aqui é a número 142 da aplicação regular do Enem de 2020, tá bom? Ela vai falar o seguinte, que três amigos, André, Bernardo e Carlos, ou seja, os caras são chamados de A, B e C daqui pra frente, eles moram em um condomínio fechado de uma cidade. Esse quadriculado abaixo representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de A, B e C. Nosso herói, o André, ele deseja se deslocar de sua casa até a casa de Bernardo, mas sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio sempre e fazendo sempre deslocamentos ou para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura que você está vendo aí na sua tela. A pergunta que não quer calar é a seguinte: quantos são os caminhos diferentes que o nosso herói ele pode usar para se deslocar desde a sua casa até a casa do Bernardo, sem passar na casa do Carlos, que provavelmente é um desafeto? Então, antes de eu experimentar o exercício, sentir o gostinho dele, saber mais ou menos o que eu quero fazer para matar essa questão, eu vou te relembrar aqui de três coisas, né? Eu vou te dizer que para resolver esse exercício, a técnica que eu vou usar vai exigir que a gente se lembre das permutações com elementos repetidos. A gente vai precisar de uma das coisas mais divertidas de fazer no contexto da análise combinatória, que é traduzir um problema combinatório em outro problema, que é exatamente o mesmo, mas só que muda o contexto, e o segundo é muito facinho de resolver. E o terceiro é o sempre útil método destrutivo de contagem, certo? Você conta todos os caminhos e tira só os que você não quer. Agora vamos sentir um gostinho do exercício. Experimenta ele aqui rapidão comigo. Para o André sair de sua casa e ir até a casa do Bernardo, eu vou tentar desenhar aqui uns dois caminhos só para eu entender qual que vai ser a dificuldade do problema. Esse é um caminho possível, os deslocamentos possíveis são permitidos direita e cima, né? E esse caminho aqui também é possível, certo? Agora ele sobe tudo. Então são muitos, né, aparentemente. Contar na mão seria realmente uma ideia muito ruim. E essa é a primeira coisa que eu quero te convencer quando a gente estiver abordando a solução efetiva do problema. Mas, para começo de conversa, vamos nos lembrar aqui o que é essa coisa da permutação com elementos repetidos. E aqui eu vou usar um exemplo que é obrigatório, sabia disso? Quando você faz faculdade de matemática, a gente aprende que nós somos obrigados a usar essa palavra na aula da permutação de elementos repetidos. Eu te pergunto, quantos são os anagramas da palavra banana? Sabe, gente, eu preciso que você se lembre que um anagrama é uma permutação, um embaralhamento da palavra que você está considerando, e essa permutação não precisa fazer sentido na língua portuguesa, nem nenhuma língua, tá? Inclusive, uma permutação permitida seria todas as consoantes juntas e todas as vogais juntas, e eu duvido que isso faça sentido em alguma língua, porque muitos estudantes têm dúvidas se a gente só procura anagramas dentro de palavras que fazem sentido na língua portuguesa, e claramente não é isso. Gente, o primeiro passo para encontrar quantos são os anagramas de uma palavra, ou seja, quantas são as permutações de suas letras, é permutar as suas letras, não é isso? E essa palavra aqui tem 6 letras. Então vamos usar o seguinte símbolo para representar isso. Eu vou chamar de P6, a permutação de 6 letras, e nós bem lembramos das questões antigas de análise combinatória que, permutando 6 objetos, eles podem se organizar em 6 fatorial, de maneiras diferentes. A princípio é isso, mas todo bom vestibulando tem que se lembrar que quando você encara um problema de análise combinatória, você tem que fazer algumas perguntas obrigatórias para ele, porque esse problema aqui, pessoal, como todos os da combinatória, ele tem um segredo, né, escondido, que é você tem que questionar o problema se você está contando alguma palavra mais de uma vez. Então é isso que eu vou fazer agora. Olha só, quando eu permuto originalmente as 6 letras obtendo os meus 6 fatorial permutações, eu preciso saber se eu estou contando alguma dessas permutações, algum desses embaralhamentos.
2 vezes ou 3 vezes. E a resposta é sim, estamos contando cada um várias vezes. Você quer ver só? Então, escreva essa palavra, escreva uma permutação qualquer dessa palavra. São 3 letras A, né? Escrevi assim. Isso daqui é um embaralhamento possível das letras dessa palavra. E se eu trocar essas 2 letras N de lugar? Eu obtenho a mesma palavra, porém, quando eu permuto os 6 objetos livremente, veja só a palavra que eu estou usando. Eu permutei livremente. Quando eu faço uma permutação dessa forma tão livre, significa que eu tenho inclusive a liberdade de trocar esses 2 N de lugar. Muito embora isso não mude a palavra, entende? E não é exatamente isso que eu quero detectar. Maneiras diferentes, sabe? Que eu faço o embaralhamento e caio na mesma palavra. Então, assim, pelo que deu para entender, eu contei essa palavra pelo menos 2 vezes. Certo? Uma para cada permutação desse N. E a coisa piora quando você vê que ela tem 3 cópias da letra A, sacou? Que você precisa também se preocupar com o que acontece quando eu permuto essas 3 letras A entre si. Então, assim, se eu coloco tudo isso na ponta do lápis, eu entendo que se eu permutar as letras N, eu tenho 2 maneiras diferentes de contabilizar essa palavra, e se eu trocar os As de lugar, lembrando que tudo isso é permitido, pois este 6 fatorial denota as permutações livres dessa palavra, eu ainda consigo que permutação de 3 objetos acontece de 3 fatorial, e 3 fatorial é 6. Então isso significa, galera, que eu estou contabilizando cada anagrama 12 vezes no meio desses 6 fatorial aqui. Então, para transformar esse problema num problema que esteja efetivamente correto, eu, na real, prefiro escrever as coisas assim. Então isso daqui é que vai ser a nossa notação daqui para frente. Sempre que você me ver falando, eu vou escrever os mesmos símbolos para denotar as mesmas coisas. Esse símbolo aqui, P com 6 embaixo e em cima 2,3, significa que eu estou permutando 6 objetos, dos quais há um par de objetos igual, ou seja, essas 2 letras N é esse par ao qual me refiro, e existe um trio de objetos que também são idênticos entre si, as 3 cópias da letra A. O que a gente precisa fazer é efetivamente a seguinte conta. Você se lembra que eu concluí que eu tinha que dividir por 12 devido ao fato de que cada anagrama aparecia 12 vezes no meio dessa lista de 6 fatorial palavras? Então a conta vai ser 6 fatorial, que é o total de permutações que eu obtenho permutando livremente as letras dessa palavra, dividido pelo fatorial de 2 e pelo fatorial de 3. Então, trocando em miúdos, o jeito prático de resolver é o seguinte: você vai colocar o fatorial do total de letras e vai dividir pelos fatoriais das letras que tem repetição. Então eu tenho 2 letras N repetidas, lá vai um 2 fatorial. Eu tenho 3 letras A repetidas, lá vai um 3 fatorial na base da fração. E aí, seja lá qual for esse número, você precisa agora simplificá-lo para determinar quem ele é. Só lembrando que 6 fatorial é uma abreviação bem conveniente para a multiplicação 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 aqui é supérfluo, né? Então eu vou reescrever isso como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? 3 fatorial abreviando o 3, 2, 1 do final, só para eu poder matar o 3 fatorial de baixo. E agora eu fiquei com qual conta? 6 vezes 5 vezes 4 sobre 2. Gente, 6 vezes 5 dá 30 vezes 4, 120, sobre 2, 60. Então a resposta é que há 60 anagramas da palavra banana. Mas, mais importante do que o exemplo é a conclusão que a gente tira, e isso daqui que você tem que escrever no seu papel, tatuar no seu antebraço para você ler no dia da prova, que é o seguinte: para calcular uma permutação com elementos repetidos, devemos permutar todos os objetos e, no fim, dividir esse valor pelos fatoriais do número de objetos repetidos. Tá certo? Bom, essa estratégia é muito útil e são inúmeras as questões de inúmeros vestibulares, principalmente do Enem, que exigem a ideia da permutação com repetições. Agora eu vou te falar aqui sobre uma técnica muito útil, sempre útil, dentro da análise combinatória, que é aquela em que você traduz um problema em outro equivalente. Então isso daqui é uma abordagem puramente interpretativa do tipo de coisas que nós queremos resolver. Se liga só, eu vou te dar um exemplo que já é o nosso caso. Eu vou te fazer uma pergunta auxiliar. Eu vou ter que responder essa pergunta no meio do caminho. De qualquer forma, então, olha só. Eu quero determinar todos os caminhos que saem da casa do A e chegam na casa do C. Tá bom, agora vamos sentir o sabor do exercício direito. Você tem que lembrar que eu só sou permitido a dar passos para a direita ou para cima. Então aqui eu tenho um caminho possível e aqui outro. Desculpa, são 2 metades do mesmo caminho. 2 passos para a direita e 2 passos para cima. Só que eu também poderia fazer um caminho assim, ó. Cima, direita, cima, direita. Ou cima, cima, direita, direita, né? Mas é muito bom que eu já esteja falando as palavras que eu quero usar.
Cima, cima, direita, direita. Ou então eu falei o quê? Cima, direita, cima, direita. No fim das contas, para eu me deslocar da casa do A até a casa do C, seguindo as regras do jogo, eu só posso fazer isso se eu der 2 passos para a direita e 2 passos para cima. Em alguma ordem. Ah, rapaz. Então você está falando para mim o seguinte, João, que quando você dá 2 passos para cima e 2 passos para a direita em alguma ordem, você obtém como permutação desses símbolos um dos caminhos que leva de A a C? Sim. Faz um teste. Vamos experimentar aqui CD, CD, DC, CD. E vamos tentar desenhar esses caminhos no gráfico, na malha de fato, para você entender como é o procedimento de tradução. Esse caminho primeiro aqui é cima, cima, direita, direita, né? Então, ele vai denotar essa sequência de passos. Cima, cima, direita, direita. Tá lá. Agora vamos fazer o segundo. Deixa eu apagar aqui para não poluir. Então vamos fazer cima, direita, cima, direita. Cima, direita, cima, direita. É, realmente, né? Eu chego no ponto C, efetivamente. E todo o caminho que sai de A a C é uma permutação disso também. Então, de fato, a gente vai acabar calculando todos. Ó, direita, cima, cima, direita. Então dá todo mundo mesmo. Então isso daí significa que a gente acabou de traduzir nosso problema, que era puramente geométrico, em outra coisa. Que é o quê? Eu te peço para permutar esses símbolos. Vamos apagar o que eu não quero mais? Te peço para permutar esses símbolos aqui. Ei, espera aí. Você está me pedindo para permutar 4 símbolos, sendo que um par deles é a letra C e o outro par é a letra D? Sim, é literalmente uma permutação de elementos repetidos. Então escreva como é que a gente combinou. Eu estou permutando 4 coisas, sendo que um par repete C e um par repete D. Beleza. E qual que era a fórmula mesmo que a gente usava? Veja só. Eu tenho que fazer o fatorial de todo mundo e dividir pelos fatoriais dos elementos que se repetem. Então vamos fazer o seguinte. Fatorial de todo mundo, 4 fatorial, e eu vou dividir pelos fatoriais dos elementos que se repetem, 2 fatorial e 2 fatorial. Então vamos concluir isso daqui, hein, gente? 4 fatorial, quanto que dá? Faz aqui no rascunho rapidão. 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 2? 24. Então essa conta aqui é 24 em cima, 2 fatorial. Bom, o fatorial é irrelevante, né? Isso dá apenas 2. Então 24 sobre 4, certinho? E 24 sobre 4, esse número eu também conheço ele como 6. Então existem 6 maneiras de sair da casa do A e chegar na casa do C, seguindo as regras desse jogo. Então tá bom, vamos juntar tudo agora, vamos reler o exercício e eu vou te lembrar de um fator que eu vou sempre bater na tecla, porque isso que... Bom, essa é a minha maneira de ver a matemática de fato. Né? Pelo menos a matemática que a gente precisa para passar em concursos e vestibulares. Isso é um jeito bem eficiente que eu, com a minha vida, acabei construindo para mim mesmo. Então isso é uma coisa bem pessoal que eu te falo, gente. Quando você quer resolver um exercício, muitas vezes, você vai me ver falando isso muito. Se você souber se perguntar as perguntas certas, as respostas delas vão te dizer o caminho certo a seguir no exercício. Eu vou fazer essas perguntas certas ao longo das resoluções, espero que você aprenda também a se fazer essas perguntas. E as respostas, elas têm que ser ditas sempre em bom português, usando às vezes um exagero de conectivos, etc., mas elas sempre vão te fornecer a conta certa que você precisa fazer no exercício. Então deixa eu reler o enunciado para a gente matar. Você tem 3 amigos, A, B e C, eles moram num condomínio fechado, o condomínio tem formato de malha, que nem o que você está vendo aqui. O cidadão letra A, que é o nosso herói André, mora na casa A, o Bernardo mora na casa B e o Carlos mora na casa C. O André quer visitar o Bernardo, então ele quer sair de sua casa A e ir até a casa B, sem passar pela casa C, então provavelmente tem uma desavença aí. E a regra do jogo é a seguinte: os deslocamentos só podem ser para a direita e para cima, então nada de voltar atrás, tá certo? Que nem você estudando para o Enem, nada de voltar atrás. Então, a pergunta que não quer calar é qual é o número de caminhos diferentes que o André vai usar para chegar na casa do Bernardo. Aqui a gente pretende usar o método destrutivo, efetivamente, então eu vou calcular todos os caminhos que vão do André até o Bernardo, usando aquela ideia da tradução, inclusive os caminhos que passam pelo Carlos. Por quê? Porque depois eu posso fazer continhas auxiliares, determinar todos os caminhos que passam pelo Carlos, e aí eu tiro eles e fico só com os que não passam. Pronto. Então vamos colocar em prática essa estratégia. Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular todos os caminhos saindo da casa do André e chegando na casa do Bernardo. Gente, qual que foi a ideia lá da tradução mesmo, hein? A gente tinha entendido que independente do caminho que eu escolho, tem sempre um número de passos para a direita e para cima que a gente tem que dar. Ó, percebe que aqui eu estou passando pelo C para evidenciar que eu quero todos, hein? Então vou desenhar um caminho que não passa pelo C também. Pronto.
Esses caminhos têm uma coisa em comum, que é o quê? Eles andam 1, 2, 3, 4 casas para a direita e 1, 2, 3 casas para cima. Então eu posso resolver esse exercício fazendo o seguinte. Permute então as seguintes letras. Direita, 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 cima, cima, cima. Inclusive, essa sequência de letras que eu acabei de desenhar, só evidenciando o poder dessa questão da tradução, é o caminho que eu vou desenhar agora. Ó, me diga aí, qual o caminho que eu vou fazer? É literalmente só ler, né, o que está escrito. Direita, 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 cima, cima, cima. Então vamos permutar esse negócio? Gente, é uma permutação. Escreve um grande P de permutação. São quantos elementos? 7. Tem 4 letras D e tem 3 letras C. 4,3. Qual que é a conta? Fatorial de todo mundo, divide fatorial da primeira repetição, fatorial da segunda repetição. Que número é esse? Eu não faço ideia, mas a conta tá aí. Já não precisa mais pensar, liga o piloto automático para você economizar aí um pouquinho de glicose no seu cérebro e faça a conta assim, ó. Só lembrando, 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1. Eu não pretendo fazer essa conta, né, gente? A gente tem que ser sempre muito esperto nessa vida. Você não sabe quando alguém vai querer te passar a perna, mesmo se esse alguém for a prova do Enem. Olha só, eu escrevo e paro no 4 fatorial, por quê? Tem um 4 fatorial na base da fração e eu posso cancelar esse número aqui, ó, representa 4, 3, 2, 1. E esse aqui também são a mesma coisa. Mandei embora. E o 3 fatorial? Gente, 3 fatorial a gente tem que saber mais ou menos de cor, né? É 6. Então eu posso matar o 6 de cima com 3 de baixo. Caramba, João, o que sobra? Eu te digo, ó, em cima, 7 vezes 5, embaixo, 1. E não vou nem escrever. 7 vezes 5, então, dá 35. E esses são todos os caminhos que vão de A até B, independente de se passa ou não pelo C. Agora vamos calcular o que eu não quero, né? Os caminhos que tem como intermediário o ponto C. Aí agora você percebe que eu preciso de um outro truquezinho. Eu vou calcular, e aqui, ó, sempre essa questão de dizer bem em português faz diferença. Para eu calcular, o que eu quero? Calcular todos os caminhos saindo de A, passando por C e chegando à casa de B. Olha a pergunta que eu vou te fazer, hein? É possível decompor um caminho que vai de A até B, passando pelo C, em 2 caminhos interessantes? A resposta é sim. Quais? Um caminho que vai de A até C e um caminho que vai de C até B. Então, me diga uma maneira alternativa de dizer todos os caminhos que vão de A até B passando por C. Me diga uma maneira alternativa. Acho que eu posso dizer assim. Escolha um caminho que vai de A a C e depois escolha um caminho que vai de C a B. 2 escolhas consecutivas. A primeira indo de A a C, a segunda de C a B. Sim, e com o conectivo E. Então a gente vai se lembrar daquela boa e velha regra do E, que transforma a conjunção E numa multiplicação, vai calcular quantos caminhos vão de A a C e vai multiplicar por quantos caminhos vão de C a B. É isso, né? Então você, respondendo essas perguntas, desenvolve intuição. Então, quantos caminhos vão de A até C? A gente já respondeu essa pergunta, né? Eu tenho que permutar direita, direita, cima, cima. Então, caminhos de A até C, eu permute, aqui é um P, tá bom, gente? P de pato. Então, permute cima, cima, direita, direita. Eu já fiz essa conta, né? Vou te mostrar aqui no slide só qual foi o resultado e a gente continua. Só um segundo. Esse resultado é 6, beleza? Então, vamos voltar lá e calcular os caminhos finais. Então, aqui a permutação de 4 com repetição de 2 e 2, resposta 6. E os caminhos, agora, de C até B de bola. Então, vamos lá. Eu tenho que dar um passo para cima e 2 para a direita. Então, permute cima, direita, direita. Então, são 3 objetos com repetição de 2, permutação de 3 com repetição de 2. Opa, eu escrevi no lugar errado, né? Perdão, gente, às vezes, na pressa, eu acabo cometendo esse errinho mesmo. 2 é em cima. Então, é o fatorial de todo mundo dividido pelo fatorial das letras repetidas. Vamos de cabeça? 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2, então 6 sobre 2. Massa, esse número é popularmente conhecido como 3. E o que é que eu faço com esse 6 e com esse 3? Multiplico, porque eu escolho um caminho que vai do A até o C e um caminho que vai do C até o B. Então a resposta aqui é o total que eu quero tem que ser igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. Eu falei o total que eu quero, mas foi uma escolha ruim de palavras, né? Esse é o total que eu não quero. Agora vamos lá matar a questão efetivamente. Quantos são os caminhos totais? 35, como eu calculei. Quantos são os que eu não quero? 18. Essa subtração dá o número 17. A resposta certa é a alternativa C de casa.
E com isso a gente encerra essa questão. Cumprida, né? Cumprida. Mas ela é um excelente exemplo assim para você entender diversas técnicas e fazer uma revisão bem abrangente a respeito desses assuntos de análise combinatória. Então, dicas e conclusões. Como eu sempre menciono, isso é uma coisa até quase emocional para mim, porque quando você entende esse negócio, é assim, o seu desempenho na matemática melhora extensivamente, sabe? Veja só. Se você soubesse fazer as perguntas certas, a resposta para essa pergunta, dita em bom português, às vezes com um exagero aqui e outro ali, vai efetivamente te falar qual a sequência de escolhas nesse caso e, no geral, a sequência de continhas que você tem que fazer para acertar a questão. E aqui eu digo quase sempre por conta do seguinte, gente, não que você tenha que ficar com medo de cair um exercício mais difícil e não funcionar esse método. Eu só falo quase sempre porque eu não resolvi todos os vestibulares de todos os tempos no Brasil. Então eu não posso te falar se no universo de todos os exercícios esse método funciona. Mas funciona para todos que eu fiz. Então, assim, tenha em mente, é bom, só não sei se vai funcionar para tudo porque eu não vi tudo que existe no mundo, tá certo? Tenha organização sempre para fazer questões de análise combinatória, não se esqueça de questionar. Eu contei alguma coisa 2 vezes? E a terceira conclusão, e bastante importante, é que, eventualmente, você vai ter a necessidade de traduzir o problema com o qual se está trabalhando em outro, diferente e com a mesma solução, que é a ideia de traduzir os caminhos daquela malha, né, para cima ou para a direita, na permutação da sequência de letras. E é claro, né, gente, que como sempre, eu não poderia deixar de comentar com você e fazer uma análise sobre a recorrência e a relevância do assunto análise combinatória na prova do Enem. Sabe, tem umas coisinhas que a gente não pode se deixar enganar. 10% da prova, que é mais ou menos o tanto de combinatória que cai, esse número aqui é 9 uns quebrados, quase 10. 10% então são 4 questões e meia, né? Então cai em média 4,5, porque tem ano que cai 4, tem ano que cai 5, tem ano que cai 3, tem ano que cai 6, do bloco de probabilidade e combinatória. Tá certo? Então, bom, são 2 assuntos que juntos ali vão contabilizar umas 4 ou 5 questões da sua prova. Sendo que, se você for dividir dentro do bloco de combinatória e probabilidade, a probabilidade fica com mais da metade, ó, 60% praticamente. Esse número aqui é precisamente 59%. E a combinatória conta com 41%, então, né? Certo? Aí você se engana se você pensa que a combinatória é menos importante que a probabilidade por conta da frequência da probabilidade ser mais alta. Sabe, gente, quando a gente faz questões de probabilidade, e vai ter vídeo sobre isso, em muitas questões a gente precisa extensivamente usar a análise combinatória para resolver a questão de probabilidade. Porque, vamos lá, quando você faz contas de probabilidade, normalmente a conta mais padrão que você usa para matar o exercício é calcular o número de casos favoráveis, aqui é uma letra F, ficou parecendo um P de pato, mas é F de favoráveis, e dividir pelos casos possíveis diante da situação, problema que lhe é apresentado. O lance, galera, é que para calcular os casos favoráveis e os possíveis, com uma frequência enorme, você vai fazer contas de análise combinatória. Então, assim, a probabilidade existe sem análise combinatória? Existe. Mas dá para fazer muita coisa? Não. Então, se você tiver que escolher um desses assuntos para estudar primeiro, não começa pela probabilidade só pelo fato dela ser mais frequente. Começa pela combinatória porque ela é essencial para matar a probabilidade. Sem combinatória, você vai acertar a questão de probabilidade? Vai. Mas todas? De jeito nenhum. Tá certo? Então não se esqueça, gente, é um assunto que cai todos os anos, salvo engano, uma única prova não caiu, então é sim recorrente, ele é responsável por 2 ou 3 questões nas provas em que ele cai com alguma frequência e ainda assim é responsável por uma parte importante das questões de probabilidade. Então a gente vai jogar uma questão no bolo da probabilidade para aumentar essa estatística, mas o que você precisa para matar essa questão é de combinatória, então não se engane, tá bom? Essa estatística pode ser um pouco enganadora nesse sentido. Tá certo? Então beleza, pessoal, eu espero que com esse vídeo tenha ficado então um pouquinho mais claro para você essa questão principalmente do método de tradução. Quando você pega um problema, faz aquela misturinha e descobre na real um problema que é totalmente equivalente e cuja solução numérica é a mesma solução numérica do problema que você queria resolver antes. Tá certo? Não fiquem pensando que a análise combinatória é um bicho de 7 cabeças, porque quando você se faz as perguntas certas, as respostas, ditas em português direitinho, vão normalmente produzir a conta que você quer para acertar a questão, como foi o nosso caso aqui. Tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência e pela paciência, é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Desejo a vocês uma excelente sessão de estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!